Fala, fala, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, hoje nós vamos iniciar a nossa penúltima unidade. Nós vamos começar hoje a nossa penúltima unidade, que é a unidade 7. Nós vamos falar um pouco de execução penal. Caraca, professor, execução penal, pois é, eu sei que a maioria dos senhores nunca teve contato com esse tema, execução penal. Afinal, lá na nossa universidade, esse tema ele é abordado em uma disciplina optativa, salvo engano, mas outros já tiveram contato nos seus estágios, etc. E aí, o que é interessante saber? Interessante saber que a execução penal ela tem sido cobrada cada vez mais no exame de ordem, principalmente na peça de agravo de execução, que é a peça, perdão, que nós vamos focar aqui na nossa aula. Veja, de maneira inicial, é super interessante, já que você não teve esse acesso, nós vamos basicamente aqui fazer uma revisão para aqueles que já conhecem a matéria, e vamos aqui, pessoal, fazer um aprofundamento para aqueles que não conhecem, a fim de prover substratos mínimos para a elaboração da sua peça. Então, proponho aos senhores que nessas aulas iniciais a gente possa fazer uma breve revisão e, na verdade, um super aprofundamento para aqueles que não viram sobre teoria da pena voltado lá para a LEP, para a Lei de Execução Penal. Bom, então esse vai ser o nosso esquema dessa unidade. Nós vamos falar primeiro sobre a teoria da execução penal, a fim de que você conheça os substratos, mantenha-se fundamentado para a elaboração da sua peça, tendo em vista, pessoal, que a Lei 13.964, que é a lei anticrime agora de 2019, que entrou em 23 de janeiro de 2020, ela trouxe várias novidades para esse tema. Então essa aula aqui, ó, está super atualizada. Então, o esquema é esse: primeiras aulas, substratos, vamos dar aqui fundamentos, embasamentos teóricos, sempre voltando para a prática, para que você elabore a sua peça. Aí, lá nas aulas da frente, né, nós vamos trabalhar com a elaboração da peça e com casos concretos. Firmeza? Fechou? Tranquilo? Vamos lá. Pessoal, então é isso, tá bom? Deixa eu espelhar aqui a tela para que a gente possa ter um acompanhamento melhor do que nós vamos trabalhar nas nossas aulas. Vamos lá. Deixa eu espelhar aqui para que a gente possa começar o nosso trabalho. Vamos lá, vamos lá. Tela espelhada. Vamos lá, pessoal, acompanha. Ó. Primeira coisa que você tem que ter em mente é o que, professor? Isso, tela espelhada, confirmado. Veja, nós vamos falar um pouco aqui, como eu estava dizendo, da teoria da pena, voltada, obviamente, para a lei de execução penal, obviamente também abordando o Código Penal, lei de execução penal, com a finalidade de prover substratos mínimos para a elaboração da sua peça. Antes, né, de elaborar a peça, você tem que ter, obviamente, fundamentos para colocar na sua peça. A questão não é só saber as formalidades, afinal do que o que consta, o que significa uma peça formal, ok, formalizada de uma maneira perfeita, mas sem ter, obviamente, materialidade, entende isso? Então, veja, dentro dessas aulas iniciais, vamos começar falando um pouco da pena. Veja, que a pena, tecnicamente falando, rapaziada, a pena é uma espécie de sanção penal. E aí, observe, tudo o que eu falar aqui é da mais alta técnica. Fique atento às nomenclaturas, fique atento à teoria, porque isso vai lhe salvar lá na nossa peça. Como eu havia dito, essa peça agravo de execução, que é a que nós vamos focar aqui, ela é bastante cobrada na OAB, tem sido cobrada aí nos últimos exames. Então, veja bem, a primeira coisa que você tem que saber é que pena é uma das espécies do gênero sanção penal. Então, nós temos a sanção penal. Dentro da sanção penal, nós temos a espécie pena, que é aplicada aos imputáveis, e as medidas de segurança, que são aplicadas aos inimputáveis em razão de doença mental. Então, sanção penal é dividida em pena e medidas de segurança. Dentro dessa teoria, rapaziada, quando a gente fala então da pena, obviamente você pega, né, rapidamente a ideia de que o sujeito que sofre uma pena, que lhe é aplicada uma pena, é o sujeito que passou por todo um processo penal, ou seja, foi comprovada a materialidade, a autoria de um fato típico, ilícito e culpável. Repito, então quando o agente ele sofre uma pena, é porque obviamente ele já passou por todo o processo penal. Dentro desse processo penal foi comprovada a materialidade, foi comprovada também a autoria de um fato típico, olha os substratos do crime,
ilícito e culpável. Então, quer dizer, professor, que somente pode ser aplicada a pena quando eu comprovo que realmente houve crime, que o crime realmente foi realizado por aquele autor, ou seja, certeza de autoria e de materialidade. Além disso, obviamente, que o sujeito tenha praticado um fato típico ilícito e que ele, sujeito, seja culpável, terceiro substrato. Exatamente, exatamente. Por isso que nós falamos da teoria da pena. Veja, inicialmente, acompanha aqui no quadro, ó, que a teoria da pena, ela possui três finalidades, tá bom? Veja, a primeira finalidade é a teoria absoluta ou retribucionista. Segundo essa teoria absoluta ou retribucionista, essa teoria diz que a finalidade da pena é retribuir o mal causado pelo infrator, como se fosse uma espécie de castigo. Então, veja, de acordo com essa teoria absoluta ou retribucionista, a finalidade de imposição da pena por parte do Estado é simplesmente retribuir o mal causado pelo infrator, ou seja, aplicar-lhe um castigo. Nós temos também uma segunda teoria, que é uma teoria utilitarista ou preventiva, fica fácil pelo nome. De acordo com essa teoria utilitarista ou preventiva, é uma finalidade da pena, veja, prevenir a aplicação da mesma, prevenir a prática do crime por meio da intimidação. Como assim, professor? É uma finalidade da pena prevenir a prática do crime por meio da intimidação? Sim. Quando o legislador ele cria lá o crime, vamos lá, ele cria lá homicídio, matar alguém, artigo 121, pena 12 a 20 anos. Esse caráter do preceito secundário, né, que é a pena de 12 a 20 anos, ele claramente tem um caráter intimidativo. É como se o artigo 121 estivesse falando, ó, amigo, se você matar alguém, será aplicada uma pena de 12 a 20 anos. Então fica a sua escolha. Então veja que ele, né, a teoria utilitarista, a teoria preventiva, tenta intimidar o cidadão, tenta intimidar a sociedade por meio de uma pena em abstrato que está lá no crime. Tudo bem? Além disso, a teoria utilitarista, depois que lhe é aplicado a pena, a teoria utilitarista ela também visa evitar a reincidência por meio da ressocialização. Tudo bem? Então veja só que a teoria utilitarista, repito, ou preventiva, tem dois aspectos. O primeiro aspecto é o quê? Evitar que o agente pratique o crime com base na intimidação da pena de caráter abstrato. Se você praticar o crime, você vai sofrer uma pena, uma intimidação. Caso o sujeito ele pratique o crime, será aplicado a pena. Tudo bem? Durante o cumprimento da pena, veja que a teoria utilitarista ou preventiva, ela visa também prevenir que o agente ele seja reincidente por meio da ressocialização. Ou seja, se o Estado ele consegue ressocializar aquele agente durante o cumprimento da pena, ele também previne que o agente ele seja reincidente, beleza? Então tem esses dois aspectos. E uma terceira finalidade é a teoria eclética ou mista. Essa teoria eclética ou mista fica fácil perceber que ela junta as duas teorias anteriores. A teoria eclética ou mista diz que não é possível fracionar, não é possível dividir a finalidade da pena em abolicionista, retributiva ou utilitarista, preventiva. De acordo com a teoria eclética mista, a pena não pode ser dividida nessas duas finalidades, ou seja, a pena ela tem essa dupla finalidade. Ela tanto tem um caráter retributivo, quanto tem um caráter preventivo. Tudo bem? Então, são essas teorias macro que são, obviamente, observadas dentro da teoria do estudo da pena. Mas, professor, eu vi que eu estudei aqui com o senhor revisou a teoria retribucionista, preventiva, eclética, mas qual é a teoria adotada pelo Brasil? Olha aqui, ó, nosso slide. Professor, mas qual é a teoria adotada pelo Brasil? Veja só. O Brasil, ele adota a chamada teoria polifuncional ou tríplice função, tá bom? Tríplice função ou teoria polifuncional. Veja, de acordo com a doutrina majoritária, o Brasil ele adota, repito, a teoria polifuncional ou uma teoria da tríplice função. Por quê, professor? Porque na aplicação da teoria da pena aqui no Brasil, você encontra momentos em que vai ser adotado, né, uma teoria retribucionista,
Também existem momentos em que será adotada a teoria preventiva e existe um terceiro momento que vai ser adotada a teoria reeducativa. Reeducar, obviamente, aquele sujeito que está sendo executado, que está sofrendo a pena. Deu para perceber isso? Então, repito, o Brasil ele adota a teoria polifuncional ou da tríplice função. Tanto tem momentos de retributiva, como ela apresenta alguns momentos que será adotada a teoria preventiva, quando também será adotada em alguns momentos a teoria da reeducação, reeducativa. Mas quais seriam esses momentos, professor? Mas quais seriam esses momentos? Veja, até coloquei aqui, ó, para a gente ficar esperto, lembrando que essas teorias, pessoal, caem muito em provinha de magistratura, tá? Principalmente magistratura, também cai em Ministério Público, são aquelas provinhas mais avançadas em que o examinador ele cobra de uma maneira mais aprofundada a teoria da pena. Então fique atento aqui, ó. No primeiro momento, na criação do crime, ó, no Brasil, no primeiro momento, na criação do crime, ou seja, na pena em abstrato, como eu havia dito para você, é adotada a teoria preventiva. Ou seja, quando o legislador ele cria um crime, furto, subtrair coisa móvel alheia para si ou para outra, não é? Furto, 155, a pena. 1 a 4 anos. Nesse primeiro momento, que é o da pena em abstrato, é adotado claramente a teoria preventiva, no sentido de intimidar a sociedade para que ela não pratique crimes. Já no segundo momento, que é da prática do crime, ou seja, na aplicação da pena em concreto, já no segundo momento, depois que o sujeito ele pratica o crime e que o juiz ele vai aplicar a pena em concreto, é adotada a teoria retribucionista, ou seja, o juiz ele vai aplicar um castigo, ele vai devolver àquele agente criminoso o mal causado por ele na prática criminosa. Percebe isso? Então, no segundo momento, na pena em concreto, que é aquela pena aplicada pelo juiz, será adotada a teoria retribucionista. O juiz ele vai aplicar um castigo, vai retribuir o mal causado por aquele agente. E tá bom? Lá na execução penal, ou seja, durante a execução penal, claramente é adotado a teoria preventiva, ou seja, prevenir que o agente ele seja reincidente, e também a teoria da reeducação, né? Obviamente, provendo a ressocialização, a reeducação do condenado durante a execução da pena, está sendo prevenindo, né? Está prevenindo, em tese, que ele se torne reincidente. Então, repito, nesse terceiro momento da execução da pena, lá na execução, está sendo adotada a teoria preventiva, não é isso? Por meio da ressocialização, prevenindo que o agente ele se torne reincidente, por meio também da reeducação. Beleza, isso? Tranquilo, fácil. Pô, professor, bem teórico isso, mas isso, repito, tudo que eu vou falar nessas aulas fundamentam a sua peça de agravo, tá bom? Outros pontos interessantes a serem trabalhados nesse nosso primeiro encontro são os princípios norteadores da pena. Acompanha, ó, os princípios norteadores da pena. Primeiro princípio, obviamente, está lá no artigo 1º do Código Penal, como nós sabemos, é o princípio da reserva legal e o princípio da anterioridade. É muito fácil isso, né, pessoal? Volte o entendimento da reserva legal e da anterioridade aqui para a teoria da pena. O quê? O princípio da reserva legal diz o quê? Que somente haverá pena se houver previsão legal, ou seja, somente haverá pena se estiver na lei. Lei em sentido estrito, não é isso? Lei complementar ou lei ordinária. Rapidamente. Um segundo princípio, o princípio da anterioridade, como eu havia dito, também está lá no artigo 1º do Código Penal. De acordo com o princípio da anterioridade, a aplicação, obviamente, da lei, dela deve ser anterior à prática do crime. Tudo certo isso? Então, veja, a criação da pena por meio de lei deve ser anterior à prática do crime. Pô, professor, isso aí eu me lembro bastante. Lá na disciplina de pena 1 é bem óbvio isso. Concordo com você. Agora vamos aprofundando. Nós temos também aqui, como um princípio norteador da pena, o princípio da personalidade ou da intransmissibilidade, da pena. Olha aqui, ó.
princípio da personalidade ou da intransmissibilidade da pena, que está lá no artigo 5º, inciso 45 da Constituição. Repito, o artigo 5º, inciso 45 da Constituição, ele fala que a pena não passará da pessoa do condenado, salvo a obrigação de reparar o dano. Não é isso, pessoal? Que passará, obviamente, aos herdeiros no limite das suas heranças. Não é isso que nós aprendemos? Então, aqui é outro princípio que norteia a pena, princípio da personalidade ou da intransmissibilidade, que se encontra lá no artigo 5º, inciso 45 da Constituição, que diz que a pena não passará da pessoa do condenado, salvo, entretanto, contudo, todavia, excepcionalmente, né, a pena de reparação de danos, de perdimento de bens, que será passada aos seus herdeiros no limite da herança. Lembra desse princípio? Tranquilo. Próximo princípio é o princípio da individualização da pena. Estamos apenas, obviamente, revisando esses princípios, já que a maioria deles nós vimos lá em pena 1, né, pessoal? Princípio da individualização da pena está lá no artigo 5º, inciso 46 da Constituição. Diz que a pena ela será individualizada à pessoa do delinquente, não é isso? A pena ela será individualizada à pessoa do delinquente. E que sentido isso? Veja, preste atenção que nós vamos aprofundar. Cuidado que essas observações não existem em alguns livros, tá? Veja bem, o princípio da individualização da pena, repito que está lá no artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal, diz que a pena será individualizada ao agente em 3 sentidos. Como assim? Esse princípio da individualização da pena, ele é endereçado em primeiro momento ao legislador. Como assim, professor? É o legislador que vai individualizar a pena daquele crime. Por isso que furto tem uma pena, roubo tem uma pena, extorsão tem uma pena, extorsão mediante sequestro tem uma pena, entende? Então, esse princípio, em um primeiro momento, será aplicado pelo legislador. Em um segundo momento, esse princípio ele será aplicado pelo juiz, quando o juiz ele individualiza a pena em concreto. Quando o juiz ele individualiza a pena em concreto, obviamente ao caso praticado pelo agente. Quando o juiz ele, obviamente ao final do processo, decide que aquele sujeito ele é culpado, o juiz ele vai individualizar a pena para aquele caso concreto, aplicando a pena dentro do patamar legal. Em um terceiro momento, a individualização da pena, ela é individualizada também na execução penal, que também está fundamentado lá no artigo 5º, tá bom? Da LEP, da Lei de Execução Penal. Veja que o artigo 5º da Lei de Execução Penal diz que o apenado ele será classificado de acordo com os seus antecedentes e de acordo com as suas circunstâncias judiciais. Tudo bem, quanto mais periculoso, ficará em uma ala mais reservada, quanto menos periculoso, será reservada em outra ala. Ou seja, o agente ele vai ser classificado de acordo com a periculosidade, de acordo com a gravidade do crime, de acordo com as suas circunstâncias judiciais, e tudo isso tem que ser observado pelos senhores na elaboração da sua peça e dentro lá da execução penal, que está lá no artigo 5º da LEP. Próximo princípio é o princípio da proporcionalidade da pena. Veja bem, já caiu até em provinha esse princípio. Esse princípio da proporcionalidade da pena é um princípio implícito do princípio da individualização, que também está lá no artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal. Como assim, professor? O princípio da proporcionalidade da pena, ele é um princípio implícito da individualização? Sim. O que é que ele fala? De acordo com o princípio da proporcionalidade da pena, a pena para o crime será proporcional à importância do bem jurídico para aquela sociedade. Repito, de acordo com o princípio da proporcionalidade, quanto mais importante for aquele bem jurídico para a sociedade, mais grave será a pena. Obviamente, a título de exemplo, um exemplo bem crasso, né? Aqui, o pessoal está verdão, mas é a melhor forma de você verificar. Por isso que a pena, obviamente, do homicídio ela é muito mais grave que a pena do furto. Porque enquanto que o homicídio ele tutela a vida, o furto ele tutela o patrimônio. Entende isso? Isso está escrito lá no princípio da proporcionalidade, que é o princípio implícito da individualização da pena. Fechado? Para finalizarmos, acompanha. Princípio da inderrogabilidade diz que uma pena cumprida, uma pena aplicada, ela deve ser cumprida. Repito, de acordo com o princípio da inderrogabilidade ou da inevitabilidade,
uma pena imposta, ela deve ser cumprida na sua integralidade, de acordo, obviamente, com os regimes fechado, semiaberto ou aberto, que nós vamos estudar lá na nossa próxima aula. Beleza? Ah, professor, quer dizer que nós vamos estudar aqui? Claro, nós vamos fazer uma baita, uma mega revisão sobre teoria da pena voltada ao LEP. Então, nós vamos estudar os regimes, as espécies de pena, progressão, regressão, liberdade, enfim, vamos estudar aqui vários institutos, tá bom? Da execução penal. Próximo princípio, o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da vedação bis in idem, que nós vamos estudar mais à frente. Fechado? Vamos lá. Ainda a título introdutório, para a gente entrar no núcleo da aula de hoje. Caraca, professor, então isso aqui foi só introdução? Só introdução para você pegar o ritmo e a gente entrar na parte mais importante, que é a nuclear da nossa aula, que são as espécies de pena. Vai vendo. Existem os tipos de pena. Os tipos de pena, com certeza os senhores já devem ter visto de uma maneira direta lá em Direito Constitucional 1 e também em Penal 1, parte geral. Por quê? Porque os tipos de pena, quem foi meu aluno aqui, né, tá matando a pau, porque nós estudamos isso aí lá em Penal 1, os tipos de pena estão lá no artigo 5º, inciso agora 47 da Constituição Federal. Então, o artigo 5º, inciso 47, fala dos tipos de pena. Então, você nota que nós temos dois grandes tipos de pena. Nós temos as penas proibidas, acompanha aqui, ó, e nós temos as penas permitidas. Em um primeiro momento, vamos estudar as penas proibidas. Fechou? Vamos lá. Veja, que a Constituição Federal, como eu havia dito lá no artigo 5º, 47, traz 5 tipos de pena de caráter proibido. A primeira, obviamente, é a pena de morte, né, pessoal? Nós sabemos que a primeira espécie de pena proibida é a pena de morte. Obviamente, essa pena de morte, ela tem uma exceção, claro, no caso de guerra declarada, ela é aplicada por meio do tribunal militar a ser executada por meio de um fuzilamento, né, como nós sabemos. Então, nós temos aqui pena proibida, que é a pena de morte, apenas a título de curiosidade, tá? Sabemos que a exceção legal é justamente essa questão aí da pena de morte voltada em relação aos crimes de guerra. Mas a doutrina ela traz outras duas exceções que são bem discutidas entre os autores. Aí eu quero saber se você concorda ou não, tá bom? Porque já foi cobrado em prova. Além da exceção no caso de guerra, a doutrina afirma que também é possível a pena de morte. Primeiro exemplo, né? Primeiro caso de dois. Primeiro caso é no chamada lei de abate, no tiro de abate. Você com certeza já deve ter ouvido falar aí nos noticiários, enfim, na internet, que quando uma aeronave suspeita que não se identifica, ela entra no território nacional, mediante, obviamente, seguido alguns requisitos, pode ser conferido um tiro de abate. Entende uma parte da doutrina que seria uma pena de morte. Aí, né, é discutível, como eu falei. Só estou dando aqui os exemplos que outras exceções ditas pela doutrina, aí cabe a você ter esse senso crítico se você aceita ou não. Uma outra pena de morte dita pela doutrina seria a que é mais interessante, seria o caso de uma pena de extinção da pessoa jurídica quando essa pessoa jurídica pratica um crime ambiental. Nós sabemos que a única espécie de crime que pode ser praticado por uma PJ, por uma pessoa jurídica, são os crimes ambientais. E uma das sanções aplicadas às pessoas jurídicas é a pena de extinção da pessoa jurídica, desfazimento da pessoa jurídica. Então, alguns doutrinadores afirmam que essa pena também seria uma exceção à pena de morte. Por quê? Seria uma pena de morte da pessoa jurídica. Dei apenas esses dois exemplos. Esse segundo exemplo da pessoa jurídica foi, inclusive, cobrado, tá, pessoal, em provinha. E aí cabe a você ser crítico de aceitar ou não, mas tem que saber, beleza? Além da pena de morte, também é proibida a pena de caráter perpétuo, né? Obviamente, o sujeito ele não pode ficar preso ad eterno, mas nós sabemos que o artigo 75 do Código Penal ele trabalha com o limite da pena. Você lembra? Qual é o limite da pena imposta no Brasil, de acordo com o artigo 75? Muito bem, o limite é de 40 anos. Caraca, professor, eu errei aqui, eu pensei que era 30. Não, 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 não. O limite, pessoal, agora é de 40 anos. Por que agora, professor? Veja bem aqui uma atualização. A Lei 13.964, de 2019, que é a famosa Lei Anticrime, que entrou agora em vigor, dia 23 de janeiro agora de 2020, ela modificou o artigo 75 do Código Penal.
O que antes era limite de 30 anos, agora existe o limite de 40 anos. Repito, de acordo com a lei anticrime, que alterou o artigo 75 do Código Penal, agora o limite da pena aplicada no Brasil é uma pena de 40 anos. 40 anos, do artigo 75, tá bom? Deixa eu abrir um parênteses só para os melhores aqui, ó. Presta atenção no tio. Pessoal, quando antes, né? Até 23 de janeiro de 2020, que é quando entrou em vigor a lei anticrime. Antes, o Código Penal, no artigo 75, trabalhava com o limite de 30 anos. Depois de 23 de janeiro, esse limite se tornou 40. Veja bem, o que é prejudicial a gente? 30 ou 40? 40. Muito bem. Então, eu pergunto, esse artigo 75 do Código Penal, ele vai retroagir para ser aplicado a crimes praticados antes da sua vigência, antes de 23 de janeiro de 2020? Não. Por quê? Porque nós sabemos que no direito penal, somente a lei penal benéfica irá retroagir. Logo, aos crimes praticados antes de 23 de janeiro de 2020, será mantido o patamar de pena máxima de 30 anos. 30 anos, do artigo 75. Tudo certo isso? Tranquilão? Beleza, cuidado para não confundir. Só vou aplicar, resumindo, esse limite de 40 anos que foi alterado pela lei de crime aos crimes praticados depois de 23 de janeiro. Antes do 23 de janeiro de 2020, mantenho o prazo de 30 anos. Próximo, pena proibida de trabalhos forçados, tá bom, pessoal? Obviamente não é permitido o trabalho forçado, mas professor, vem aqui, né? Mas professor, vem cá, vem cá. O preso, né? Nós vamos ver isso mais à frente, mas um dos direitos e deveres do preso durante a execução da pena não é o trabalho? Sim, é. Durante lá a execução da pena, ele não é obrigado a trabalhar? É. Então não é uma pena de trabalho forçado? Não. Não, 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 não. Nós vamos ver isso aí quando estivermos trabalhando lá na remissão, beleza? Mas só para dar o gostinho. Veja, que o trabalho que é imposto pela LEP é ao mesmo tempo um direito, como também um dever do preso. É um dever porque ele vai ter que trabalhar durante a execução, mas também é um direito porque esse trabalho durante a execução da pena também promove a reeducação, a ressocialização. Além disso, vai ser remido da pena, vai ter descontado um período do trabalho dele da pena, e além disso é um trabalho remunerado de acordo com a LEP. Perfeito isso? Então, cuidado com essas informações. Não é porque a lei ela trabalha que o trabalho realizado por preso é um dever, que é um trabalho forçado, porque existe uma contrapartida. A pena será remida e, além disso, ele vai ser remunerado. Vou aprofundar essa questão do trabalho na LEP mais na frente, nas nossas próximas aulas, lá na remissão. Fechou? Só para não causar essa confusão. Próxima pena de caráter proibido é a pena de banimento, né? Obviamente, nós vamos trabalhar isso mais à frente. E a pena de caráter cruel. Aqui eu trouxe um RE, né? Que é um recurso extraordinário, 580.252, lá de Mato Grosso do Sul, que foi julgado pelo STF em sede de repercussão geral, em 2017. Vai vendo, ó. Para mim, esse é um dos julgados mais importantes, se não o mais importante de 2017. Veja, esses julgados não estão nos livros. Presta atenção, diferencial seu para a prova. Como assim, professor? Veja bem. A pena de caráter cruel, ela bate direto na dignidade da pessoa humana. Aqui na LEP, nós trabalhamos especificamente com a dignidade da pessoa do preso. Ou seja, a pena de caráter cruel não é aquela pena, né, na época da escravatura, né, amarra a pessoa no tronco e vai bater chicote, né, não, não é isso. Quando o legislador constitucional originário, né, lá de 88, ele criou a pena de caráter cruel, ele estava se referindo justamente à pena em cumprir em locais insalubres, indignos, superlotados, aquela pena em um local que não tem a possibilidade de cumprir. Ah, professor, não consigo imaginar isso no Brasil, não. Não, lá fora a gente consegue, aqui no Brasil não, né, pessoal? Maioria dos presídios, né, gente? Então é isto. Quando o legislador, né, quando o constituinte, ele veio lá no artigo 5º, inciso 47, criou a pena proibida de caráter cruel, ele estava se referindo a isso, ao cumprimento da pena em locais insalubres, indignos,
cruéis, ou seja, inapropriados para o cumprimento da pena, superlotados, sujos. E aí, professor, presta atenção. E aí, que em 2017, o caso que aconteceu foi o seguinte, ó, não vou citar nomes, obviamente, temos o trânsito julgado. Se você quiser saber questões dos detalhes, dá um Google aí nesse julgado. Veja bem, como foi esse RE 580-252. Foi o seguinte, Joãozinho, ele estava cumprindo a pena lá em Mato Grosso do Sul. E aí era uma cela super, hiper, mega lotada. Inclusive, Joãozinho, ele estava dormindo em pé, dormindo em um local também lá onde ocorrem os dejetos, né? Porque se vocês sabem, algumas penitenciárias brasileiras não tem nem sanitário, é um buraco na própria cela ou então num balde. Os próprios detentos, eles vão lá com o balde, tira, eu sei que é meio, né, complicado de ouvir isso, mas bem-vindo à nossa execução penal. Eles com o balde tiram os dejetos e entregam lá para os agentes penitenciários. Absurdo, absurdo. E aí que o Joãozinho estava cumprindo a pena nessa cela, dormindo literalmente com a cabeça nesse buraco. E aí? E aí que a Defensoria Pública, de uma maneira muito legal, chegou até o STF, né, por meio de recurso extraordinário, pedindo que fosse pago a esse Joãozinho uma indenização a título de danos morais. Ele praticou, a título de curiosidade, o crime de latrocínio. Não estava sendo questionado a culpabilidade, estrito senso dele, se ele era inocente ou culpado. O que estava sendo questionado é justamente essa possibilidade, essa impossibilidade, na verdade, dele cumprir essa pena. Chegou até o STF, e aí, resumindo, o julgado do STF, o STF sim aceitou a tese da Defensoria, fundamentada, né, na pena proibida de caráter cruel. Olha aí o que nós estamos estudando aqui, fundamentando. E também no princípio da dignidade da pessoa do preso. Então, foi basicamente esses dois fundamentos: o princípio da dignidade da pessoa do preso e a pena proibida de caráter cruel. E o STF aplicou a gente pode falar assim, um ressarcimento a título de danos morais de R$ 2.000. Pífio, né? Pífio, né? Ridículo, R$ 2.000. Mas foi, obviamente, o julgado pelo STF, repito, em sede de repercussão geral. Fica a dica aí, tá? Desse julgado, muito interessante, inclusive, para a monografia. Dentro dessa ideia, nós temos também as penas de caráter permitido, bom? Que é a pena privativa de liberdade, a pena restritiva de direito e a pena de multa, que nós vamos estudar a partir de agora. Tudo certo? Começando, obviamente, pela pena privativa de liberdade. Tudo bem? Então, chegamos aqui, pessoal, no nosso núcleo da aula de hoje. Então, redobre a sua atenção. Fechou? Depois que a gente trabalhar as espécies, eu finalizo a nossa aula de hoje, mas foca só, foca só. Veja só, pessoal, nós temos, né, no nosso ordenamento jurídico, especificamente no artigo 33 do Código Penal e seguintes, as espécies de pena. São as penas de reclusão, detenção e prisão simples. Fechou? Dentro dessa ideia, rapaziada, veja só. A primeira espécie que eu quero trabalhar com vocês é a pena de reclusão. Repito, artigo 33, seguinte do Código Penal. Veja, a pena de reclusão é aquela pena que acaba apenando, punindo o apenado pelos crimes mais graves, tudo bem? Mas vamos aqui aos detalhes. Veja, ouça o que eu vou dizer, letra por letra, vírgula por vírgula. Todo detalhe é importante. Veja bem, ó. Primeira coisa, na pena de reclusão, o regime inicial de cumprimento da pena de reclusão pode ser o fechado, semiaberto ou aberto. Repito, o regime inicial de cumprimento da pena na reclusão é o regime fechado, regime semiaberto ou regime aberto. Tudo certo? Vamos lá para os detalhes. Tendo essa ideia, pessoal, caso o agente ele seja primário e a pena seja superior a 8 anos, o regime inicial será o fechado. Primário, acima de 8 anos, fechado. Primário, entre 4 e 8 anos, regime semiaberto. Primário, entre 4 e 8 anos, regime semiaberto. Primário, pena igual ou inferior a 4 anos, regime aberto. Então é isso. Primário, acima de 8 anos, fechado. Primário, entre 4 e 8 anos, pena de reclusão semiaberto. Primário, igual ou inferior a 4, pena de reclusão, regime inicial aberto. Beleza? Note que a todo momento aqui na reclusão eu estava falando primário, 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 primário. Isso nos traz a ideia de quê? Professor, e se o agente ele for reincidente? E se o agente ele for reincidente? Veja só.
Se o agente ele for reincidente, se o agente ele for reincidente, independente do quanto da pena, o regime inicial será o fechado. Repito, se o agente ele for reincidente e a pena for de reclusão, independente do quanto da pena, independente do valor da pena, o regime inicial será o fechado. Caraca, professor. Então, se, por exemplo, ele é reincidente, a pena é de 6 anos, não vai ser semiaberto, porque está entre 4 e 8? Não. Reincidente, independente do quanto da pena, o regime será o fechado. Mas eu tenho uma exceção, professor? Tem sim. Ouça o que eu vou dizer e anote. Anote. Tudo isso é para você estar anotando. Anote. De acordo com a súmula 269/269 do STJ, caso o reincidente tenha circunstâncias judiciais positivas e a pena seja igual ou inferior a 4 anos, o regime inicial será o semiaberto. Olha que pancada essa dica. Repito, de acordo com a súmula 269 do STJ, caso o reincidente ele tenha circunstâncias judiciais positivas, ele tenha a pena aplicada igual ou inferior a 4 anos, o regime inicial será o semiaberto. Isso é uma exceção trazida pela súmula 269 do STJ. 269, reincidente, ok, mas vamos lá. Tem circunstâncias judiciais positivas? Tem, muito difícil, né, professor? É, mas possível. Tem circunstâncias judiciais positivas. A pena é igual ou inferior a 4 anos, regime semiaberto. Bom, 269 STJ. Fechou? Tranquilo? Olha aqui, continua a dica. Ó. Professor, olha aqui a minha perguntinha que já caiu em provinha. Inclusive, nós vimos isso lá na teoria da sentença, que nós trabalhamos em uma unidade atrás, tá bom? Unidade lá atrás, nós trabalhamos uma sentença que ocorreu esse caso aqui. Até falei para vocês, ó. E se o regime inicial do condenado, né, ele pode ser mais grave? Se o condenado ele for primário, o regime inicial aplicado a ele pode ser mais grave do que o legal? Pode ser mais grave do que o que determina a pena dele? Como assim, professor? Como assim? Traduz essa pergunta. Vamos supor. Joãozinho, ele é primário. Joãozinho, ele é primário. Foi aplicado a ele uma pena de 6 anos. Em tese, como Joãozinho é primário e a pena é de 6 anos, o regime inicial é o semiaberto, porque está entre 4 e 8. Muito bem. Minha pergunta é: o Joãozinho pode ser aplicado o regime mais grave do que o semiaberto? O fechado? Pessoal, excepcionalmente, sim, pode. Veja. Se o juiz, mesmo diante de um primário, se o juiz ele verifica que aquele agente primário tem circunstâncias judiciais negativas, se o juiz ele verificar que o agente primário tem circunstâncias judiciais negativas e que seja determinado, seja a melhor solução ao caso concreto, o juiz ele pode aplicar um regime inicial mais grave do que o determina o quantum, o valor da pena. Repito, se por um acaso o juiz verificar que, embora o Joãozinho ele é primário, porém que as circunstâncias judiciais são negativas e que seja justo e determinado, que seja a melhor situação para aquele caso aplicar um regime inicial mais grave do que o da pena, o juiz ele pode aplicar. Onde é que está isso, professor? Está na lei? Está lá nas súmulas 718 e 719 do STF. Repito, súmulas 718 e 719 do STF. Caraca, professor, lei de execução penal é muita súmula. Muita, se acostuma. LEP é muita súmula. 718 e 719 do STF. Então, se o juiz, ao julgar o Joãozinho primário, porém, Joãozinho é um terror. É primário, mas é um terror. É um terror. E aí, professor, circunstâncias judiciais extremamente negativas. Se ele ficar no semiaberto, é provável que ele vá cometer um novo crime. E aí, aplica o fechado e fundamenta nas 718 e 719 súmulas do STF. E aí, professor, mas repito, tem que ser justificado, tem que ser amplamente fundamentado. É uma exceção. Beleza? Passo. Continuando, ó. A aplicação agora, ó. E se por um acaso
por um acaso, se por um acaso, é aplicada a pena no mínimo legal, o juiz ele pode aplicar o regime inicial mais grave? Aí é meio que estranho. Como assim, professor? Deixa eu te falar aqui um exemplo. Joãozinho agora praticou um furto simples. Joãozinho praticou um furto simples e aí o juiz ele passou pela primeira, segunda e terceira fase. A pena do furto simples é de 1 a 4 anos. E o juiz, ele, após todas essas fases, aplicou a pena de 1 ano. Tudo bem? O juiz, após todas essas fases, manteve a pena no mínimo legal de 1 ano para o crime de furto. A minha pergunta é, embora a pena tenha sido de 1 ano, será que o juiz ele pode aplicar um regime mais grave do que o aberto para esse Joãozinho? Né? Igual ou abaixo do que 4 anos, regime aberto, já que ele é primário. Pode? Pessoal, eu acho que isso é meio óbvio, né? Pô, vem cá, pensa comigo. Se o juiz ele encontrou a pena mínima legal, é porque o Joãozinho ele tem circunstâncias judiciais positivas ou negativas? Muito bem. É porque o Joãozinho ele tem circunstâncias judiciais positivas. Nesse caso, é justificável que o juiz ele aplique um regime mais grave do que o da lei, mais grave que o aberto, por exemplo, semiaberto ou fechado? Não, professor, seria absurdo. Exatamente. Mas por que você está dizendo isso, professor? Seria tão lógico. É, porque nós temos súmula. Caraca, professor, outra súmula. É. De acordo com a súmula 440 do STJ, caso a pena seja aplicada no mínimo legal, o juiz ele não pode aplicar o regime inicial mais grave do que o que consta na lei. Repito, caso a pena seja aplicada no mínimo legal, o juiz não pode aplicar um regime inicial mais grave do que o que consta na lei. Fechado isso? Tranquilão? Súmula 440 do STJ. Caraca, professor, muitas súmulas. Aguente, aguente, aguente. Por isso que quando cai LEP, rapaziada, sendo bem sincero aqui com vocês, quando cai LEP, a moçada pira, porque realmente tem muitos entendimentos jurisprudenciais. Fechado? Próxima observação na reclusão, para a gente avançar para a detenção, que é bem mais tranquilo, é em relação ao poder de família, tutela ou curatela. Aqui eu quero que os senhores observem, por favor, o Código Penal. Trago aqui para vocês, ó. Código Penal, rapidinho. O artigo 92, inciso 2 do Código Penal. Ó, artigo 92, inciso 2 do Código Penal. Veja só, deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Vai, acompanha, ó, presta atenção. Inciso 2, ele fala, ó, a incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou curatela, nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão, que é que nós estamos estudando, cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha, ou outro descendente, ou contra tutelado ou curatelado. Tudo bem? Então, veja só. Vamos lá. Aqui o artigo 92, ele traz os efeitos da condenação. Os efeitos extrapenais da condenação. Entre os efeitos extrapenais da condenação, nós temos o inciso 2, que o juiz ele vai declarar, acompanhe novamente, a incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou curatela. Ou seja, o juiz ele vai determinar a perda do poder familiar, da tutela ou da curatela, em quais casos? Nos casos dos crimes dolosos, punidos com pena de reclusão, que é que nós estamos estudando aqui, que são os mais graves do nosso ordenamento. Cometidos contra quem? Cometidos contra igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha, outro descendente, ou contra tutelado ou curatelado. Beleza? Eu sei que os senhores já estudaram isso, tá? É uma certa novidade aqui, ó, de 2018, tudo bem? Mas deem uma olhada e revisem esse ponto. Cuidado para não cair nessa pegadinha. Fechou? Somente nos crimes punidos com reclusão. Vamos voltar aqui e trabalhar agora com a detenção, né, professor? Vamos lá, vamos lá. Detenção, diferente da reclusão, aqui, ó, na detenção, diferente da reclusão, o regime inicial pode ser o semiaberto ou aberto. Presta atenção. Diferente da reclusão, aqui na detenção, o regime inicial pode ser o semiaberto ou aberto. E lá na reclusão, professor, nós estudamos. Na reclusão, o regime inicial pode ser fechado, semiaberto ou aberto. Aqui, na detenção, o regime inicial somente poderá ser ou fechado, ou, perdão, aqui na detenção, o regime inicial somente poderá ser o semiaberto
ou aberto. Então, detenção, regime inicial, somente poderá ser semiaberto ou aberto. Professor, mas por que você focou tanto no regime inicial? Porque nós vamos dar isso. Veja bem, o regime inicial, os crimes punidos com detenção, por exemplo, lesão corporal. Lesão corporal simples. Se você observar lá o artigo 129, a pena é de detenção. Firmeza? Então, veja, nos crimes punidos com detenção, o regime inicial ou é o semiaberto ou é o aberto. Mas nada impede que, por meio da regressão do regime, seja aplicado um regime fechado, não inicial, que ele regrida para um regime fechado. Como assim, professor? O juiz, o agente, ele cometeu uma lesão corporal, pena de detenção, regime semiaberto. Nada impede que durante o cumprimento da pena, nós vamos estudar isso, tá? Nada impede que durante o cumprimento da pena, o agente, se por um acaso ele praticar uma falta grave, ele regrida. Ele regrida lá do regime semiaberto para o fechado. Então, na detenção, o regime inicial não pode ser o fechado, mas nada impede que, por meio da regressão, ele vá para o fechado. Beleza? Professor, e a pena? Como é que funciona? É basicamente a mesma regra da reclusão, tá? Só que, obviamente, sem trabalhar com regime fechado. Repito, se o agente ele é primário e praticou um crime punido com detenção e uma pena foi aplicada a ele, o juiz aplicou uma pena superior a 4 anos, o regime será o semiaberto. Então, primário, punido com detenção a uma pena superior a 4 anos, regime será o semiaberto. Vamos lá. Agora, se for primário, punido com reclusão, uma pena igual ou inferior a 4 anos, o regime poderá ser o aberto. Beleza isso? Repito, primário, superior a 4 anos, pena de detenção, semiaberto. Primário, igual ou inferior a 4 anos, regime aberto. Beleza? Superior a 4, semiaberto. Igual ou inferior a 4, aberto. Fechado isso? Professor, se for reincidente? Se for reincidente, independente do quanto da pena, o regime inicial será o semiaberto. Repito, detenção, reincidente, independente do quanto da pena, regime inicial será o semiaberto. Semiaberto. Beleza? Professor, mas é possível no mesmo reincidente utilizar aquela súmula 269 do STJ que nós estudamos? Sim. Coloque uma observação no seu caderno, que também será aplicado aqui, caso o juiz, obviamente, entenda possível a aplicação da súmula 269 que nós estudamos aqui, ó, na reclusão. Firmeza, fechou, tranquilão, sussa, top. Para finalizar a aula, prisão simples, aqui é muito fácil. A prisão simples somente é aplicada às contravenções penais. Na prisão simples, eu posso ter o regime semiaberto ou aberto, tudo bem? E a pena, nós vamos trabalhar isso mais à frente, a pena será cumprida em um local onde há uma segurança mínima, uma segurança bem mais relaxada do que as penas de reclusão e detenção. Fechado isso? Tranquilo? Então, são essas as espécies, tá, pessoal? Reclusão, detenção e prisão simples. Não, aqui, na verdade, a gente não fez nenhuma revisão. A gente pegou do zero e foi até o ponto mais aprofundado. Beleza? Então, é super interessante. Sei que eu peguei um pouquinho pesado nessa aula. Vou continuar pegando nas aulas seguintes, porque, como eu falei, para muita gente isso aqui é matéria nova. Fechado isso? E é necessário para que possamos elaborar a nossa peça. Tranquilão? Tranquilão? Então, agradeço a presença dos senhores, a curiosidade. Qualquer dúvida, tá, rapaziada? Qualquer dúvida que os senhores, que as senhoras possam vir a ter, por favor, envie o torpedo aí, ó. Ou deixe sua dúvida aqui no ambiente de discussão. Tranquilo? Então, até o nosso próximo encontro. Até lá.